Romanos capítulo 3, 27 e 28. Diz a Escritura: onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nesta manhã maravilhosa do dia do Senhor, dia da ceia, queremos, Senhor Deus, pedir, fale conosco, que ao meditarmos agora nesses 2 versículos tão preciosos, Senhor, nosso coração seja aberto, compreenda, receba e seja grandemente edificado, abençoado e fortalecido. No nome de Jesus, Senhor, com o perdão dos nossos pecados em Cristo e para a sua glória bendita, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Amém. Meus irmãos, nos domingos da ceia do Senhor, nós, desde da ceia anterior do mês passado, eu comecei a trazer para vocês um estudo bíblico a respeito de alguns trechos das Escrituras Sagradas que falam mais diretamente da cruz de Jesus, da obra de Cristo, do Evangelho de Jesus. E não que nós não falemos do Evangelho nos outros dias, muito ao contrário, nós procuramos falar do Evangelho todos os domingos. O Evangelho de Cristo é nosso assunto, domingo após domingo. Mas o que nós vamos fazer nas ceias, porque as ceias, elas são cultos que nós vamos comer o pão, né? Participar da ceia, comer o pão, beber o vinho, que são símbolos da cruz de Jesus, símbolos da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós vamos então trazer exatamente, irmão, esses textos que falam mais diretamente dessa obra. E o nosso interesse também é fazer uma diferença assim muito grande entre aquilo que nós pretendemos fazer, aquilo que nós estamos buscando fazer, e uma mera religiosidade. Porque é possível, irmãos, as pessoas estarem numa religião, mesmo chamada cristã, e não entenderem o Evangelho de Jesus, não compreenderem o Evangelho, e não serem pessoas realmente cristãs, porque onde o Evangelho não é anunciado, onde ele não é pregado, não é possível ter cristianismo verdadeiro. Então nós até, aproveitando o texto que nós lemos, nós observamos que aonde tem a salvação de Deus, se você pegar toda a Bíblia, toda a Escritura Sagrada, onde Deus opera, existe então a salvação operando ali de Deus, existirá a transformação das pessoas. As pessoas vão ser salvas, ser gratas a Deus. É uma operação da graça de Deus. Nós acabamos de ler. Cada versículo da Bíblia, cada texto da Bíblia aponta para Jesus de uma maneira ou de outra. E esse capítulo que nós lemos hoje, que o irmão Pedro leu, nós podemos acompanhar a leitura, fala exatamente disso. Deus salvando seu povo, e aonde chegava a salvação, o anúncio da salvação, as pessoas se regozijavam, porque veio de Deus, apesar de que ali no livro de Esther o nome de Deus não é citado, mas veio de Deus. Então, muitas vezes as pessoas, elas não estão compreendendo a salvação, elas não estão compreendendo o Evangelho de Jesus, e elas estão reunidas, estão fazendo alguma coisa ali que não é o cristianismo verdadeiro. Então isso é muito perigoso, isso é muito ruim, e Deus nos livre disso. Para que isso seja evitado, irmãos, é preciso ser anunciado o Evangelho, é preciso ser pregado o Evangelho, todos os domingos. É preciso que nós estejamos nos voltando para a cruz de Cristo. A Bíblia, por exemplo, nos mostra que os seres espirituais, os anjos do Senhor, eles aprendem sobre Deus, sobre a glória de Deus, eles que estão tão perto de Deus, eles aprendem sobre a glória de Deus observando as suas obras e a sua obra de redenção da igreja. Então, se os anjos eles aprendem,
imagine como nós precisamos aprender. Imagine como nós precisamos, nós que estamos aqui nesse mundo e saímos do meio das trevas e do pecado e fomos redimidos em Cristo Jesus, como nós precisamos aprender, entender cada vez melhor o Evangelho. E o Evangelho de Jesus, então, é esse nosso assunto, e ele se aplica, e ele deve ser entendido e ser aplicado a toda a nossa vida. Então, no estudo, irmãos, que eu trouxe aqui para vocês, no mês passado, na ceia do mês passado, eu li com vocês o versículo 23 em diante, que eu queria que vocês lessem comigo agora, que diz assim, aqui mesmo desse capítulo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração de sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então nós vimos aqui, irmãos, eu falei para vocês, então, que nós somos pecadores. O que é que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que todos pecaram e todos estão numa situação gravíssima diante de Deus e merecem a condenação, estão destituídos da glória de Deus, ou seja, eles não conhecem mais a Deus e não são mais pessoas que vivem para honrar a Ele, para a glória dEle, para bendizer a Ele, e estão afrontando a Ele e merecem a condenação eterna. Então as pessoas, Paulo vai ensinar aqui nessa carta, que elas vão lidar com essa situação terrível de duas maneiras. Ou elas vão, em primeiro lugar, como ele diz lá em Romanos capítulo 1, elas vão simplesmente negar toda a revelação de Deus, seja na criação, mas também quando o Evangelho é pregado. Elas vão simplesmente fechar o seu coração para a revelação de Deus e vão criar ídolos de acordo com os desejos delas. E elas vão então se degradando moralmente. Se você pega o capítulo 1 de Romanos, é isso que ele fala. Ele diz assim, olha, eles rejeitaram a revelação de Deus, criaram ídolos e foram se afundando nos seus pecados, nas suas iniquidades, cada vez mais. Mas isso, então, o que é? É simplesmente dizer assim, é olhar para o problema e dizer assim, eu não estou nem aí, eu não me importo com Deus. Mas isso não adianta, porque Paulo mesmo diz no finalzinho da carta aos Romanos, que os homens vão ser condenados. Não adianta negar, é como uma pessoa que está negando uma enfermidade, não adianta ela negar, ela tem que tratar daquela enfermidade. Não adianta uma pessoa negar aquilo que é a realidade. O pecado é uma realidade e ela então vai ter que lidar com isso. Mas eles fazem isso, irmãos, no seu orgulho, porque eles criam, Paulo fala lá que eles confiam que são sábios, ou seja, estão extremamente orgulhosos, criam religiões, criam ídolos, criam filosofias, criam doutrinas que não tem nada a ver com a revelação de Deus e vivem uma vida assim, oposta a Deus. Essa é uma maneira de lidar errado e é uma maneira humana de lidar com a questão de Deus e dos nossos pecados. Uma segunda maneira, Paulo fala em Romanos capítulo 2, em que ele diz que os homens, então, já falando agora mais dos judeus, que esses judeus, eles ouviram a lei de Deus e eles agora disseram assim, vamos obedecer a lei, vamos ganhar a nossa salvação pelo nosso esforço. E eles então empreenderam isso e eles tinham a lei de Deus e eles se sentiram orgulhosos nisso, mas aquilo era só hipocrisia, porque no coração deles eles não amavam a Deus. Então Paulo diz aqui no capítulo 2 que esses homens, irmãos, que tentam pela lei, pelo seu próprio esforço, se gloriam na lei, acabam desonrando a lei, eles acabam então sendo condenados também. Então nós temos aquele grupo que, colocando na nossa sociedade moderna, por exemplo, são aquelas pessoas que não estão nem aí para a igreja, para a religião, vivem uma vida mesmo, então não se importam com o cristianismo, com nada. Esse é o primeiro grupo lá de Romanos capítulo 1. Mas tem um segundo grupo de Romanos capítulo 2, que é o povo que é de igreja, só que é um povo legalista, é um povo que
quer ganhar a sua salvação por praticar certas coisas, por fazer certas coisas. Então, esses dois grupos, irmãos, na verdade estão errados. E esses dois grupos, esses dois pensamentos, são humanos, são orgulhosos e estão se enganando. Então, o que Paulo faz no capítulo 3 de Romanos? Ele diz assim, olha, ele chega à conclusão, não importa se é pagão, não importa se é do primeiro grupo, se é gentil que criou ídolos, ou se é judeu, o que ele chega à conclusão? Todos pecaram, todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus. Então ele diz, eles são pecadores. Se você pega o versículo 10 em diante, ele diz, não há um justo, nem um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Ele diz no versículo 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ele diz então no verso 19, ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo homem seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então não adianta se a pessoa diz assim, eu não quero saber da lei, eu não me importo com Deus e com a revelação de Deus. Não importa também se a pessoa pega a lei, em vez de fazer o que o Evangelho ensina, pegar a lei e dizer assim, eu vou obedecer a lei, também não adianta. Paulo diz agora, todos estão condenados. Não há salvação pelo caminho humano, seja o caminho do desprezo a Deus, seja o caminho da tentativa de ganhar Deus pelo seu próprio esforço, porque no final de contas tudo é o orgulho humano. O orgulho humano diz, eu não quero saber de Deus, e o orgulho humano diz, eu vou ganhar Deus pelo meu esforço. Esse é o caminho humano, esse é o caminho da condenação. Então o apóstolo Paulo, a partir do versículo 21, diz, não, esse não é o caminho. Qual é o caminho então? O caminho é o Evangelho, e o Evangelho é Deus é que salva. E como Deus salva? Deus salva, nos redimindo no seu Filho Jesus. Versículo 24, sendo, 23 diz, né, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, e o 24 diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, ou seja, de graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela redenção dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Ou seja, ele está dizendo aqui que não é pelo esforço humano, não é pelo que os homens fazem, mas é Deus que veio, na pessoa de seu Filho Jesus, assumiu a nossa humanidade, meus irmãos, e derramou o seu sangue, propiciando a Deus. E a propiciação é isso, que Deus foi satisfeito, apaziguado, que Deus aceita aquele sacrifício do Filho dele, ou seja, Jesus se torna homem como nós. Jesus vive uma vida de acordo com a lei de Deus, com toda a perfeição, sem nenhum pecado. Ele é impecável, ele obedece, somente ele consegue obedecer, nenhum homem consegue obedecer a lei de Deus, mas ele obedeceu a lei de Deus plenamente nessa vida. E quando ele morre, ele não morre pelos pecados dele, porque ele não tem pecado, ele morre pelos pecados, nossos pecados, pelos pecados do seu povo. Então, a partir do momento que Deus faz isso, Deus está dizendo agora, olha, homens, deixem de tentar lidar com o problema do pecado pelo caminho humano, seja o caminho de desprezo à minha lei, ou seja o caminho de tentar me agradar pelas obras de vocês. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que confiar no meu Filho Jesus, vocês têm que se arrepender dos seus pecados e colocar toda a fé de vocês na obra do meu Filho, na cruz do Calvário, que quando vocês fazem isso, eu sou propiciado, eu sou apaziguado com vocês, eu perdoo vocês, vocês são justificados, ou seja, vocês são considerados justos no meu Filho, acabou, o pecado de vocês está pago, vocês agora estão limpos, purificados, justificados em Cristo Jesus. Aí talvez você diga assim, sim pastor, e agora a gente vai viver no pecado, já estamos livres da condenação, vamos pecar a valer, né? A salvação, ela é aquela salvação que nos livra na justificação e nos livra também na santificação. Só que a santificação não é mais, o que é santificação? A santificação é, eu vou crescer na obediência à lei. A lei, ela não pode me salvar. A lei, ela me condena, mas a lei, ela é para aquele que já foi salvo gratuitamente na cruz do Calvário, não como meio de salvação, de justificação, portanto,
mas como uma luz, um ensino da vontade de Deus para uma vida agora do salvo. Vocês percebem a diferença? Ou seja, eu vou tomar aquela lei agora, não mais como uma tentativa de, agradando a lei, eu ganhar Deus, porque eu já fui salvo gratuitamente na cruz. Jesus já resolveu meus pecados lá na cruz, mas agora, em gratidão a Deus, eu vou obedecer a lei, não mais com medo de ir para o inferno, não mais com medo de Deus, mas por amor e alegria e gratidão a Deus. Você percebe? Totalmente diferente. Então, é isso que Paulo está ensinando aqui, é isso que ele ensina em Romanos, irmãos. E aí, então, nós chegamos a um ponto, e é isso que eu quero destacar hoje, do versículo 27 e 28, onde Paulo vai falar e fazer uma pergunta. Ele vai colocar assim: onde está logo a vanglória? Onde está logo o orgulho humano? Porque o orgulho humano é exatamente aquele que está nos dois meios humanos de salvação. Quando os homens dizem assim, Romanos capítulo 1, eu não me importo com a lei de Deus e com a revelação de Deus, é o orgulho humano que está falando. Eles estão dizendo: Deus não é importante, eu vou cuidar da minha vida, eu vou viver como eu quero. Orgulho humano. Quando eles tentam ganhar salvação pelo seu esforço de obedecer à lei de Deus, também é orgulho humano. Também eles estão dizendo: eu posso por mim mesmo, sem a ajuda de Deus, ser salvo. Portanto, nos dois caminhos, nos dois sentidos, não existe fé em Deus. Vocês percebem? Porque quando os homens estão desprezando o Evangelho, a palavra, a lei de Deus, a revelação de Deus, eles estão dizendo assim: isso não é verdade, eu não creio, eu vou seguir os meus ídolos, eu vou seguir os meus caminhos. Eles não estão crendo, falta de fé. Eles estão crendo neles, eles estão confiando na sua posição, na sua opinião, na sua ideia de como as coisas devem ser. E é isso que Paulo diz, eles se consideram sábios, eles estão confiando em si, não em Deus. É o orgulho. E o judeu hipócrita do capítulo 2 também não crê, porque ele acredita que é pelo esforço dele, olha de novo o orgulho, ele confia em si, ele acredita que é pelo esforço dele que ele vai ser salvo. Então os dois são orgulhosos, e os dois são incrédulos. E é por isso que Paulo faz essa pergunta: como é que fica a questão do orgulho no caso do Evangelho? Onde está o orgulho no Evangelho? Onde está no Evangelho aquele orgulho do primeiro homem que diz assim: eu não preciso de Deus, eu crio meus próprios ídolos? Onde está no Evangelho aquele orgulho do segundo homem que diz assim: eu sou justo diante de Deus pela obediência à lei, pelo meu próprio esforço? Onde está o orgulho humano? No Evangelho de Jesus, Paulo diz: é excluída a vanglória. Você percebe o que ele diz no versículo 27? Vamos ler o 27, ele diz assim: onde está logo a vanglória no caso do Evangelho? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: que quando vem o Evangelho, os homens são humilhados, e eles percebem que eles não podem se salvar, que é Deus que salva no seu Filho Jesus gratuitamente. Então eles confiam em Jesus Cristo para a sua salvação, eles creem em Jesus e não neles mesmos. E quando eles fazem isso, é a lei da fé. Paulo está falando lei da fé, possivelmente ele está usando aqui lei na palavra, no sentido de princípio. Existem dois princípios. Existe um princípio humano, que é o princípio que ele coloca aqui da lei, ou seja, é que quando os homens eles tentam obedecer a lei e agradar a Deus, é o princípio humano. Aí está o orgulho. Mas a lei da fé, o princípio da fé é o que? Eu vejo que eu sou miserável pecador, que a lei me condena, e eu confio unicamente na pessoa do meu Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então, acabou o meu orgulho, porque eu não estou confiando em mim, eu estou confiando em quem? Em Cristo. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: onde está a jactância? Onde está a vanglória? Onde está o orgulho? No caso do Evangelho de Jesus Cristo, é excluído pela lei da fé. Então, ele diz no versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei.
Ele só não põe aqui assim o somente, mas o sentido é somente. Somente o que, pastor? Somente a fé. Ele está dizendo aqui: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé somente, sem as obras da lei. Eu não tenho que fazer nada para ser salvo. Eu tenho que confiar naquele que me salvou na cruz. Só crer. Quando eu me arrependo dos meus pecados e eu creio nele, eu sou o quê? Justificado. O homem é justificado. O que é justificação? Deus atribui a minha justiça, não minha própria, porque eu não tenho, mas a justiça que vem de quem? De Jesus, que viveu uma vida santa, e de Jesus que morreu pelos meus pecados. Então, naquele momento que eu confio no Senhor Jesus Cristo, eu sou, então, justificado, sem fazer nada. Eu tenho que fazer alguma coisa? Eu tenho que obedecer aquela lei? Não, não adianta, porque a lei não salva. É fé, é confiar em Jesus. Ponto. Aquele que confia em Jesus está salvo, sem obra nenhuma. Esse é o Evangelho, meus irmãos. Evangelho muito combatido, até mesmo no meio do cristianismo, porque as pessoas querem um evangelho de obras. As pessoas querem fazer alguma coisa, é o capítulo 2, elas querem acreditar que elas têm que fazer algo, porque é o orgulho que está falando, mas o evangelho é: você não pode se salvar, tudo que você faz só vai piorar a sua situação, você é pecador, você tem que confiar unicamente em Jesus, e quando você confia unicamente em Jesus Cristo, você é justificado sem obras da lei. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu, é a Bíblia que está dizendo, é o apóstolo Paulo, a palavra de Deus anuncia, esse é o Evangelho de Jesus, está dizendo assim, sem obras. E agora, depois de salvo, esse é um assunto que eu não vou diretamente tratar hoje, mas eu vou falar alguma coisa adiante agora, meus irmãos, do efeito disso na santificação. Mas essa santificação, essa obediência à lei não é mais para ser salvo, como eu disse há pouquinho, mas é porque eu sou grato a Deus. Agora vamos avançar um pouquinho sobre a questão ainda da vanglória, que eu quero ainda falar de alguns assuntos para nós finalizarmos a nossa meditação dessa manhã. Veja, irmãos, a questão da vanglória nos 2 caminhos humanos lá que eu disse para vocês, ela é o orgulho humano, ela vai trazer alguns efeitos, tá? Então, eu vou convidar vocês para voltar a Bíblia de vocês um pouquinho, lá para o capítulo 1 e o capítulo 2, para a gente meditar rapidamente aqui, nesses efeitos do orgulho humano. Veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 18 em diante, do capítulo 1, tá? Ele diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem, claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus nem deram graça, antes em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato obscureceu-se. Veja o que diz no versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então, o que ele está dizendo no versículo 22? Eles se dizem sábios. O que é isso? É o orgulho. Eles negam a revelação de Deus na criação, é isso que Paulo está falando, e eles criam ídolos, e eles, quando fazem isso, é claro que é loucura, mas eles estão tão orgulhosos de si mesmos que eles dizem: não, nós somos sábios. Qual é o resultado disso, irmãos? O resultado disso, com relação a Deus, é trágico, é terrível, porque o versículo 32, acompanhe comigo, diz assim: os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam. Vou parar aqui. Ele está dizendo assim, olha, ele está falando desse tipo de pessoa e o resultado delas, que elas ficam tão loucas, que elas negam, que elas até sabem, a consciência delas diz que isso vai gerar condenação, mas elas negam. Mas esse é o efeito. Deus é santo. Os homens negarem Deus, não adianta, Deus continua sendo santo, e eles vão ser condenados. Então, o caminho do orgulho humano,
do primeiro caso, que nega a Deus, é loucura da condenação, que vai chegar na condenação. Agora, o orgulhoso também nesse caso, ele vai fazendo mal para os outros. Olha o que diz no versículo 28, ele diz assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Ou seja, eles vão, além de eles não se importarem com Deus, consequentemente eles vão se tornando pessoas cheias de maldade com relação ao próximo, e vão fazer tudo isso aqui, porque eles vão ser orgulhosos, egoístas, eles vão fazer o que Adão fez lá no Jardim do Éden, acusando a mulher, se colocando sempre como aqueles que estão certos, e buscando tudo para si, e maltratando, se tornando cada vez piores com o próximo. Então o orgulho humano, no primeiro caso, faz os homens desprezarem a Deus loucamente, o juízo de Deus, e faz eles se tornarem pessoas perversas com o próximo. E o orgulho humano, no segundo caso, do religioso, o que é que faz? O orgulho humano, no caso do religioso, faz eles lidarem com a coisa da seguinte maneira. Olha aqui o versículo 3, do capítulo 2 agora, tá? Capítulo 2, versículo 3, que diz assim: E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do justo juízo de Deus. Está aqui. O caminho do homem hipócrita religioso que se sente santarrão e que tenta ser salvo pelas suas próprias obras, é esse aqui. Ele julga os que fazem as coisas erradas, mas ele mesmo no final faz as coisas erradas. E ele vive quebrando a lei de Deus, portanto ele é um hipócrita, e ele pensa que aquilo está adiantando alguma coisa, e Paulo está dizendo que isso não está adiantando nada, ele só está acumulando ira para o dia da ira. Ele está desafiando a Deus, mas ele está condenado diante de Deus. Não adianta nada a hipocrisia dele, a tentativa dele obedecer a lei de Deus pelos seus próprios esforços. Então ele não tem paz com Deus, ele não tem alegria de Deus, ele vive sempre, e ele percebe isso, ele vive sempre tentando comprar Deus e ganhar a bênção de Deus pelos seus esforços, e ele nunca tem paz. E com relação ao próximo, é isso aqui. No versículo 1, Paulo diz: És inexcusável quando julgas o homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Ele está dizendo então que o homem hipócrita, religioso, ele vai tentar obedecer a Deus, mas ele é um hipócrita, e ele vai pecar, mas ele vai se considerar mais justo que os outros. É o fariseu que Jesus tanto lidou, teve contato no Novo Testamento. Esses fariseus, essas pessoas que se sentiam religiosas, santas, boas, justas a seus próprios olhos, essas pessoas, meus irmãos, elas se consideravam melhores do que as outras, elas se sentem acima das outras. É isso que acontece nos dois caminhos. Vamos recapitular rapidinho? No primeiro caminho, no caso do primeiro homem, ele despreza Deus, mas o juízo de Deus está lá na frente, não adianta. E ele se torna cada vez mais perverso com o próximo. No segundo caso, ele não tem paz com Deus e ele se sente melhor que os outros. Mas o que acontece no Evangelho? O que acontece no Evangelho é o que o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele fala no finalzinho do capítulo 11 de Romanos. Bora lá?
Finalzinho do capítulo 11 agora. Dê uma olhadinha lá na sua Bíblia. Finalzinho do capítulo 11. Meus queridos irmãos, antes de nós lermos, só olhe para mim aqui rapidinho que eu quero explicar uma coisa para vocês. Quando Paulo chega no capítulo 11 de Romanos, Paulo está acabando a parte doutrinária da carta aos Romanos, que ele está falando de tudo isso, do Evangelho de Jesus. Aí como é que ele encerra? Um louvor, isso aqui é uma palavra de louvor. Vamos ler? Então ele diz assim, a partir do versículo 32... Porque Deus encerrou a todos debaixo da obediência para com todos usar de misericórdia. Olha aqui, a salvação é pela misericórdia de Deus. Aí ele então vai louvar, olha o que diz. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Vocês estão entendendo? Quando o homem é salvo, quando o homem entende o Evangelho, o que ele faz? Ele dá glória a Deus. Ele é grato, e ele não tem mais, ele não está mais tentando ganhar Deus, mas ele já sabe que o Senhor Deus já o ganhou na cruz, já o salvou na cruz, operou a graça, acabou, ele está em paz com Deus. Você me permite, irmão, voltar um pouquinho agora lá para o capítulo 5, porque no capítulo 5, é isso que Paulo diz, no capítulo 5, versículo 1, olha só, ele diz assim, capítulo 5, versículo 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Acabou, agora nós estamos aqui em paz com Deus. O primeiro nega a Deus, lá de Romanos 1, mas não adianta que o juízo de Deus está lá na frente. O segundo fica tentando agradar a Deus, também não adianta, porque só traz condenação. Mas aquele que crê em Jesus está em paz com Deus. E por isso é grato. E por isso é a misericórdia, a graça de Deus que Paulo louva no finalzinho da parte doutrinária da carta. Então, vamos olhar agora o capítulo 12, versículo 1. Agora, meus irmãos, no capítulo 12, versículo 1, ele vai falar de que esse homem que é grato a Deus, ele vai viver de acordo com essa gratidão dele, com esse amor que ele tem agora por Deus. Veja o que ele diz no capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Agora ele vai viver num culto racional. Toda a vida dele vai ser um culto. Não é só aqui na igreja reunida ele vai cultuar, mas quando ele sai daqui ele vai ver um culto de gratidão a Deus, porque ele é grato pelo que Deus fez a ele é grato pela salvação bendita. Então, qual é a relação dele com o próximo agora? É uma relação de amor, porque ele ama a Deus, ele é grato a Deus. O orgulho acabou, ele não se sente mais, como no primeiro caso, ele não desafia mais a Deus, mas já foi humilhado. Como no primeiro caso, ele não se sente agora egoísta e se torna perverso. Agora ele se torna uma pessoa humilde, em gratidão a Deus, e altruísta, e servo do próximo. Ele não é como no segundo caso do hipócrita religioso, uma pessoa que se sente melhor do que os outros, santarrão, porque ele sabe que ele não é santarrão, ele foi salvo pela graça. Então ele se torna mais misericordioso com os pecados do próximo, ele quer ajudar as pessoas, ele ama as pessoas, ele passa a ser mais manso, paciente, e ele vai lidar com as fraquezas do próximo, não de cima para baixo, entende? Porque ele não é mais aquele santarrão, mas com uma pessoa que, irmãos, cada vez mais humilde e serva do próximo. E para encerrar hoje,
Eu queria ler com vocês aqui um trechozinho do capítulo 13, meus irmãos, em que o apóstolo Paulo diz no versículo 8, veja o que ele diz no versículo 8. 13:8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Mas lá no primeiro versículo do mesmo capítulo, ele diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Veja o que ele diz no versículo 5: portanto é necessário que lhe sejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo assim, ele está falando das autoridades. Por que nós obedecemos à autoridade? Porque quem constitui a autoridade? Deus. Então, quando eu obedeço à autoridade, eu estou cultuando a Deus. É gratidão do Evangelho. Vocês estão entendendo? Eu amo a Deus, por isso agora eu me torno um bom cidadão, obediente às autoridades. E eu vou amar, porque, como ele diz aqui, eu vou amar o próximo porque eu amo a Deus. Vocês lembram que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, ele diz aqui, quem ama, ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, porque amei uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. A lei está dizendo para nós amarmos. A essência da lei é amor, amar a Deus, amar ao próximo. Só que eu só posso amar no Evangelho. Antes eu não amava a Deus, antes eu odiava a Deus, e eu odiando a Deus, eu odiava o próximo, eu era cheio de orgulho, mas o Evangelho me humilhou. Eu criei no Senhor Jesus, eu fui justificado, eu amo a Deus, eu fui transformado pelo Espírito Santo, e agora não é para ganhar salvação não, porque eu já sou salvo. Eu amo a Deus. O amor que eu tenho por Deus é resultado de que Ele me amou primeiro. É isso que João diz na sua carta. E amando a Deus, eu amo ao próximo. Esse é o Evangelho, irmãos. Esse é o efeito do Evangelho na nossa vida. A jactância, o orgulho é destruído. E fica o quê? A humildade, o amor e a gratidão diante de Deus. Então eu quero encerrar hoje colocando para meus queridos irmãos o seguinte: essa é a nova vida, meus irmãos. É essa a verdadeira vida cristã. Esse é o verdadeiro cristianismo. Esse é o verdadeiro Evangelho e o seu efeito na nossa vida. Vocês vão encontrar religiões que estão no primeiro caminho, religiões que estão no segundo caminho, mas isso aí é falso. É a redenção apenas em Cristo Jesus que nos traz justificação e santificação gratuitamente. Eu sou salvo pela graça. Em gratidão a Deus agora eu vou fazer o que Ele me ordena, porque eu já o amo, não mais para querer ser salvo, eu já estou em paz com Deus. Romanos capítulo 5. Em gratidão a Ele eu vou amar o meu próximo e amar pessoas, inclusive irmãos, muito difíceis, pessoas que eu não amaria se não fosse por causa de Jesus. Por isso que Paulo diz sempre que tudo é no Senhor, tudo é para Ele, tudo é culto a Ele. Então vamos meditar hoje nisso e vamos aplicar na nossa vida. Você é um crente em Cristo Jesus? Você confiou no Senhor Jesus como seu Salvador? Então você já está em paz com Deus. Seja grato, Deus, agora, amando mais e mais a Ele e amando o seu próximo pelo Espírito, pela graça de Deus. Levante-se todo dia e faça o que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 12. Viva no culto racional, em louvor, em adoração e gratidão a Deus. Agora, se alguém, eu penso que todo mundo aqui é cristão já, mas se alguém ainda não creu, creia em Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Vá a Ele, confesse seus pecados, se arrependa, creia nele como seu Salvador, porque a salvação é pela graça e não pelas nossas obras. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir que Ele nos abençoe nesta manhã. Amado Deus, nosso Senhor, nós queremos pedir, Senhor, que essa mensagem de hoje, que
que nós passamos aqui alguns minutos olhando as suas escrituras, meditando nelas, falando delas. Tudo que for a sua palavra, Senhor, aplique agora a nossa alma. Ó Senhor, que todos aqui possam confiar unicamente em Jesus. Todos que vão ouvir depois dessa gravação, possam confiar unicamente em Jesus Cristo para serem salvos. E confiando nele, possam, Senhor Deus, experimentar a humildade, a humilhação, a jactância seja crucificada, derrubada e surja no lugar pela obra da graça, o amor, a gratidão, a alegria, como nós lemos lá que os judeus experimentaram lá quando veio a salvação a eles no livro de Esther. E que o Senhor nos use, Senhor, para então, em glória ao seu nome, servir o nosso próximo, levar o Evangelho ao nosso próximo, e que através de nós, para a honra do Senhor, muitos sejam salvos também. Em nome de Jesus oramos. Nos abençoe, Senhor. Nos fortaleça assim, nos santifique assim, no Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, nós agradecemos. Muito obrigado. Seja conosco a sua graça, Jesus. Amém e amém.